Olá, sejam bem-vindos ao Capital Natural. No programa dessa semana, nós vamos continuar a nossa conversa da semana passada sobre antropoceno. Estamos falando com o sociólogo Ricardo Abramovay, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP e autor de diversos livros, incluindo Muito Além da Economia Verde. E o geógrafo Wagner Costa Ribeiro, professor titular do Departamento de Geografia, do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, todos da USP. Autor dos livros A Ordem Ambiental Internacional e Geografia Política da Água. Somos mais ameaçadores, tendo em vista tudo isso que a gente está discutindo, do que, por exemplo, asteroides, vulcões, placas tectônicas? Somos mais perigosos para o planeta? Eu diria que eu não sou pessimista com a espécie humana. Eu sou professor e, como professor, tenho sempre que ser otimista, né? Quando a gente vê uma manifestação como a do Papa, recentemente a manifestação do G20, para não ficar achando que eu só estou aqui defendendo o Papa, quer dizer, o G20 fez uma manifestação importante dizendo que nós não podemos deixar o aquecimento chegar além dos 4 graus, quer dizer, nós estamos assistindo na sociedade contemporânea hoje lideranças políticas enxergando claramente algumas limitações. A pergunta é, em quanto tempo essas lideranças vão conseguir fazer com que a opinião pública mude de opinião e principalmente o setor produtivo, que é um parceiro fundamental, né, passe a se preocupar em gerar novas tecnologias a partir de modelos de economia circular, né? Para os empresários, a oportunidade hoje é extraordinária. Quem descobrir essa nova maneira de produzir vai ganhar um salto tecnológico importante, né, do ciclo do Schumpeter, por exemplo, e vai ter aí certamente um novo modelo de acumulação. Enfim, são possibilidades que nós temos hoje. Então eu sou otimista, nós podemos sim amenizar esse quadro que é bastante caótico. O que está acontecendo em vários países desenvolvidos e na China é extraordinário do ponto de vista das possibilidades de reorganização da vida social. A Dinamarca, por exemplo, está se encaminhando em direção a emissões zero em pouquíssimo tempo. Emissões zero, zerar as emissões de gases de efeito estufa. A Alemanha passou por um processo de reindustrialização do país, diminuindo drasticamente a emissão dos gases de efeito estufa. Mais do que isso, um país como a Alemanha mostra como a ideia de que o individualismo atrapalha a luta contra as mudanças climáticas, como essa ideia é unilateral. Países democráticos, cidades em que a organização do espaço urbano é regida pela diversidade, pela multiplicidade de funções, pela mistura de setores e atividade, pela mistura de classes sociais, tudo ao contrário das nossas cidades, em que as pessoas que têm renda se cercam em torres enclausuradas, onde elas passam a sua vida social, em cima das quais elas olham a cidade e dizem, puxa, que cidade violenta, e voltam. Nossas cidades estão se transformando em anticidades. Por quê? Porque em vez de ter aquilo que é o mais importante nas cidades sustentáveis, que nos dá mais esperança, elas estão se fragmentando e continuam. O Minha Casa Minha Vida é uma expressão disso. É equivocada a expressão minha casa, minha vida. Minha vida não é minha casa. Minha vida são meus amigos, minha vida é a rua, minha vida é minha sociedade. E quando eu construo minha casa, minha vida em bairros periféricos, isolados de qualquer serviço, eu estou afastando as populações que deveriam se integrar e se beneficiar dos serviços urbanos do que esses serviços têm de mais importantes. É o antidesenvolvimento sustentável. Numa sociedade como essa, prospera a ideologia segundo a qual as pessoas são individualistas e não querem cooperar. Agora, vá em cidades de países desenvolvidos para você ver como espontaneamente existe um grau de cooperação, de colaboração entre as pessoas que é inerente ao próprio conceito de cidade. Essa é uma das bases culturais mais importantes do desenvolvimento sustentável e nós temos que brigar para que as nossas cidades
mudem a maneira como elas têm sido organizadas. Mas o até brasileiro aqui. sai do Brasil, vai passear na Europa, Estados Unidos Adora, e passa o tem tempo segurança. todo, mas exatamente, É. e vai fazer piquenique no parque, e Mas vai aí- passear, e aluga uma bicicleta aqui- para fazer alguma coisa, Isso, e aqui não. ele não passa de 50 por hora nas vias e acha bacana, né? Aqui ele acha que é absurdo. Mas a Paris, por exemplo, criou um subsídio para o trabalhador que vai de bicicleta, ele passou a receber um incentivo financeiro, monetário. Foi uma experiência de 2 meses, etc. Quer dizer, imagine, né? Ah, que absurdo, está pagando para o cara de bicicleta. Sim, para criar o hábito, para criar o costume. Então, nós temos que, de fato, criar uma nova, no caso do Brasil, eu estou convencido disso, criar um novo trato civilizatório, um novo pacto social, onde o fato de ser um indivíduo ter um automóvel não quer dizer que ele é melhor ou pior que ninguém, ele é simplesmente mais um indivíduo e que deve respeitar outras pessoas, enfim, né? Que deve respeitar quem não tem automóvel, também tem o direito de circular pelas vias, seja de bicicleta, seja a pé. Então, nós temos, de fato, que restabelecer isso no Brasil e você foi muito feliz, porque, de fato, os brasileiros saem e falam, lá é legal, né? Mas lá as pessoas, você pega filme americano, tá todo mundo ali a 50 por hora. O maluco que sai, a polícia vai logo e pega, não é isso? Sim, exatamente. E aqui estão achando Tem muitos ruim, porque pontos que agora não vão tem- querer civilizar não tem- minimamente. E olha que, enfim, em outros países, né, o caso de Londres, são 20 milhas, que equivale a 32 km por hora. Sim. Veja, então é isso que se trata, né, de a gente ter de fato um nível de mais sociabilidade, né, de você poder no trânsito até encontrar um colega e dar acenar. Essa velocidade você até enxerga quem está do Não, outro não dá lado. para Isso. acenar porque o vidro está preto Bom, e eu não além estou disso- enxergando claro, ninguém. claro, ele está Além disso, isolado. E né? falo Que isso é tendo legal. vidro preto, ele que está realmente isolado, ele fica está isolado. ressabiado. É. Nós estamos Veja, cada vez mais sozinhos, individualizados, Eu vou distantes. dar um exemplo que eu cito para os meus alunos e eles ficam muito felizes, né? Tem um grupo na Holanda, você deve conhecer essa experiência, que criou uma balada autossustentável. Ou seja, eles vão para a A Holanda festa, sempre tá- dançam, se divertem, né? E com o movimento de dançar, eles criaram lá um sistema de molejo que isso gera energia e essa energia é usada para fazer a festa. Extraordinário. Festa é bom, né? Todas as culturas têm seus diversos tipos de festa. Não vamos então no mérito da balada, enfim, mas enfim, é uma maneira pela qual eles conseguiram coletivamente, de acordo com o Ricardo, pensar uma estratégia de manter algo que para eles é importante e, de alguma maneira, independe de governo, de Estado, enfim, criou-se lá um sistema, aquela balada lá funciona, etc., e eles conseguem gerar energia. Ótimo, para a energia nós conseguimos. Agora, tem alguns itens que nós não conseguimos, por exemplo, abastecimento hídrico. Não dá para inventar, não teve ninguém que inventasse água. E aí, então, nós vamos ter que ter uma regulação forte, algo que nós vamos ter que começar a discutir também. Se na energia nós conseguimos ter modelos descentralizados, onde você pode hoje um empresário fazer uma planta com eólica, alguns casos a gente já vê outros com a questão da solar, o que é muito bom, ele pode até jogar excedente de energia. A gente vê hoje em São Paulo, por exemplo, usinas que produzem canas, né, principalmente álcool, né, já estão gerando excedente por queima de etanol, por queima do bagaço da cana, gerando excedente de energia. Ótimo. Agora, água não tem jeito. Saneamento básico não tem jeito. E nós vamos ter que atacar essas questões de maneira centrais. Estamos numa crise de emprego? Ótimo, vamos gerar emprego para fazer saneamento, para prover novas maneiras de renovação do uso da água, vamos ter que começar a discutir essas questões. Enfim, porque, claro, a energia a gente consegue, bem ou mal, de maneira descentralizada, resolver. Agora, alguns temas não, saneamento e água não vamos conseguir ainda. Outros temas também muito preocupantes, né? Um deles é a questão da produção de alimentos. Hoje a incidência de doenças no trato digestivo é enorme. Se vocês forem ver as estatísticas, é algo assustador. Porque estamos comendo um monte de coisas que não são adequadas para comer. Então, a diferença entre matar a fome e simplesmente saciar uma necessidade biológica. Quer dizer, nós vamos ter que rever também, porque, veja, a energia não me preocupa. De fato, nós temos capacidade técnica de fazer inovações pontuais e cada um vai se virar para fazer sua energia. Né? Agora, a produção de alimento na escala de 10 bilhões, nós vamos ter que nos livrar desses conservantes, dessas embalagens que às vezes tem lá algum tipo de contato com o alimento que gera implicações. Os colegas da Faculdade de Saúde Pública têm mostrado com pesquisas, dizendo claramente o seguinte, olha, não se trata mais de quanto você vai ter um câncer no trato digestivo, porque é tanta substância, tanto conservante que você está lá em grande parte dos alimentos que nós ingerimos hoje, que nós vamos ter que começar a discutir. Então, assistir ao programa que nós fizemos recentemente, tratando da medicalização da sociedade, que essa nos ajuda muito até pensar nesse assunto. Então, só para concluir, veja, Maria, a gente tem que pensar que algumas coisas nós vamos conseguir resolver numa escala mais local.
mas outras vão ter que ter uma situação coletiva. É o caso de produção de alimento, é o caso do abastecimento hídrico e, em caso de Brasil, Índia, mesmo África do Sul, né, e parte da China, investir em saneamento. Vamos gerar emprego para fazer saneamento. Vai ser um enorme alavancamento da economia, gerando obras, empregos, enfim. Só que não é mais para fazer viaduto e ponte, para fazer saneamento, para recuperação de rios. A Coreia do Sul está mostrando recuperação de rio, renaturalização de rios, uma paisagem extraordinária que ele dizia há pouco, quer dizer, trazer de volta à natureza o prazer de caminhar na beira de um rio, que hoje a gente não consegue em cidades como São Paulo, por exemplo. Vamos para um primeiro intervalo, mas a gente continua essa conversa daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala da era do antropoceno. Estamos conversando com o sociólogo Ricardo Abramovay, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP, e o geógrafo Wagner Costa Ribeiro, professor titular do Departamento de Geografia da USP. Bom, nós estamos falando assim de quanto já afetamos o planeta, e agora eu vou me valer até de uma pesquisa que foi feita aqui, dizendo que, falando de paisagem alterada, que o homem já alterou mais de 75% da superfície do planeta entre terras cultiváveis, áreas povoadas e áreas industriais. Quer dizer, o que de fato implica toda essa alteração? Nós vamos ter que, inclusive, mudar os mapas escolares daqui para frente? Olha, de certa forma sim, porque nós temos que, em primeiro lugar, nós temos que introduzir a ideia que a primeira vez que alguém se afastou da Terra e viu o planeta lá de cima, isso foi muito importante para as lutas socioambientais contemporâneas, porque deu a ideia de que há limites. Claro, esses limites não são absolutos, esses limites podem ser em grande parte ultrapassados pela substituição de materiais que estão se esgotando, coisa que faz parte da ciência e da tecnologia. Agora, há limites e o mais importante não é simplesmente a gente lidar com esses limites sobre a base da contenção e da frugalidade. Isso é importante. O mais importante é que nós tenhamos atividades econômicas que sejam regenerativas. Nós precisamos de cidades regenerativas. Nós precisamos de uma agricultura regenerativa. E neste sentido, eu me preocupo muito com o rumo que o nosso país está tomando relativamente a esses temas. Hoje, quando você fala em crescimento econômico nos países mais avançados do mundo, que tem as dimensões e a importância do Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, na União Europeia, no Japão, o crescimento econômico ele é regido por inovação voltada para a sustentabilidade, ou seja, inovação que economiza recursos, inovação que procura mudar a relação entre a sociedade e a natureza e inovação que atinge a própria infraestrutura no sentido de fazer uma infraestrutura voltada a uma sociedade de baixo carbono. Isso é extremamente importante, ou seja, nós não devemos, digamos assim, culpar a espécie humana pelo fato de ela ter ocupado o planeta, mas hoje nós temos condições de regenerar, não só de parar de degradar, mas de ter uma vida econômica que regenere aquilo que foi destruído em grande parte. E a boa notícia são duas boas notícias. Uma é que há condições técnicas para se fazer isso. Ufa. A energia solar é uma expressão disso. Mas a energia solar não é só a energia solar voltada para produzir energia. No fundo, tudo que nós somos, inclusive as energias fósseis, depende do Sol. Sim. E a nossa capacidade de utilizar de maneira inteligente o Sol recém está começando. Os países mais avançados do mundo estão investindo de maneira muito pesada nessas várias modalidades de aproveitamento do Sol para melhorar a vida social. Então nós precisamos cidades regenerativas, nós precisamos outros modelos de energia. A ideia, por exemplo, de energia hidrelétrica como suprassumo da sustentabilidade é uma ideia profundamente equivocada.
não só pela destruição que as hidrelétricas provocam, mas pelo fato de que não é uma forma de energia que traz em si o apelo à inovação. As hidrelétricas já instaladas, ótimo, vão continuar produzindo. Agora, não é razoável que um país do tamanho do Brasil continue apostando tantas fichas num padrão de produção de energia elétrica centralizado e e pouco inovador, ao lado de países que estão fazendo uma revolução energética extraordinária, como a China, a Alemanha e os Estados Unidos. Nós vamos fazer o nosso último intervalo e na volta a gente continua esse debate. Não sai daí. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala da era do antropoceno. Estamos conversando com o sociólogo Ricardo Abramovay, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP, e o geógrafo Wagner Costa Ribeiro, professor titular do Departamento de Geografia da USP também. O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, ele fala de se preparar para o fim do mundo aprendendo com tribos indígenas ou que em outras situações, civilizações que se prepararam ali para aquele 1500, que era o fim do mundo. Temos o que aprender com eles? O que a gente pode tirar de lição? Não há dúvida que temos muito o que aprender e não por acaso a própria Comissão da Biodiversidade levou 20 anos para regulamentar o famoso artigo 8J, que nós brigamos lá em 92 e foram quase 20 anos para reconhecer, que é o quê? Existe sim o saber dessas comunidades que são históricas, centenárias, às vezes milenares, e esse saber traz para nós subsídio, por exemplo, para viver em ambiente árido, para viver em ambiente de clima tropical úmido, para viver em ambiente florestado, não florestado, no cerrado, na caatinga, enfim. Isso foi um preparo, foi um conhecimento, assim, estou percebendo que vamos chegar ao fim do mundo, quer dizer, uma primeiro situação... lugar, eu acho que esse negócio de fim do mundo, eu acho que é uma expressão... Só para deixar, porque veja, o que esse conhecimento tem de importante? Ele é uma alternativa para nós buscarmos a nossa capacidade de regeneração. Nós vamos buscar neles materiais, fármacos, alimentos que nós sabemos que conseguem ser produzidos e serem reproduzidos há tantos anos. Olha, na nossa escala, 10 bilhões? Bom, então esse é o desafio, é combinar esse conhecimento com a demanda que vai vir aí para 10 bilhões. É de fato um desafio grande, não é uma tarefa pequena. Por isso que deve ser feita envolvendo pesquisadores, sociólogos, geógrafos, empresários, trabalhadores, governos, religiosos. É um debate que deve ser feito, jornalistas, enfim, nós temos que cada vez mais falar nessa questão. Não é uma tarefa simples, mas ela não é impossível. Se nós temos a capacidade de intervir nas relações planetárias, temos que ter capacidade de nos organizarmos melhor também, vivemos melhor, que é o que nós queremos ao final. Abramovay? Eu tenho, como qualquer pessoa minimamente informada, uma profunda admiração pela vida, pelo que nós podemos aprender, pelo que nos ensinam as comunidades indígenas. Agora, eu acho que tem um perigo nessa ideia de que os nossos ensinamentos fundamentais vêm das comunidades indígenas. De um lado, é verdade no sentido de que comunidades indígenas, com muita frequência, mas não sempre, com muita frequência, têm uma forma de organizar a relação entre sociedade e natureza muito menos destrutiva do que a nossa. Por outro lado, entretanto, nós não podemos subestimar a importância que a ciência, a tecnologia e a democracia têm para a gente atingir os nossos objetivos. E eu vou te dar um exemplo muito concreto. Existe no interior de São Paulo, na região do Sertãozinho, uma fazenda de cana-de-açúcar de 17 mil hectares, é uma propriedade grande. Essa fazenda de 17 mil hectares, que produz cana-de-açúcar, que produz açúcar, no coração do agronegócio de São Paulo, ela não usa 1 grama de fertilizante químico, 1 grama de agrotóxicos. Ela é a segunda, essa fazenda, elas própria, é a segunda maior reserva biológica de grandes animais da região sudeste. Só perde para um parque florestal, não me lembro exatamente qual. Como é que ela conquistou isso? Ela conquistou isso, é uma empresa que fatura centenas de milhões de dólares, é a maior exportadora isolada de produtos orgânicos do mundo,
não é um negócio de fundo de quintal, tá certo? É uma empresa com assalariados, etc. Como é que ela conquistou isso? Ela conquistou isso com valores que poderiam perfeitamente ter sido inspirados em comunidades indígenas, não destruição do solo, recuperação do solo, quase que animação do solo para que o solo fale por meio daquilo que nele floresce, essa inspiração alegórica, de certa forma, solo subnutrido tribal. Gera um alimento subnutrido. Tá certo? Né? Agora, como é que ela conquistou isso? Com muita ciência e muita tecnologia. Está lá a Embrapa fazendo pesquisa o tempo todo e, mais do que isso, quando o proprietário dessa área resolveu tomar essa iniciativa, e eu insisto, essa iniciativa se apoia numa decisão de natureza ética. Ele não queria ser um produtor sobre a base de veneno, ele queria ser um produtor sobre a base da recuperação das energias do solo. E ganha muito mais dinheiro hoje com isso do que os seus vizinhos estão ganhando. A gente não sabe disso. Porque existem obstáculos. Ainda bem que tem programas como esse que permitem que a gente venha trazer esses comentários aqui. Né? Porque existem obstáculos culturais dentro das empresas que fazem com que, e esse é um ponto muito importante, inovação para a sustentabilidade não é uma coisa que pode vir de um indivíduo ou de uma empresa. Inovação é rede social. Quando o Ford fez a linha de montagem, ele não fez simplesmente da cabeça dele, tá certo? A ideia de linha de montagem já existia na produção de carne. Ele fez uma espécie de mistura. Inovação é mistura. E inovação para a sustentabilidade supõe que as empresas firam interesses internos já consolidados. Não é fácil fazer essa transição. E, no entanto, se nós não fizermos essa transição, nós vamos ficar cada vez mais para trás. Me permita dar um exemplo de pequena escala também. Nós estamos assistindo, então, Wagner, vou ser bem breve, assistindo hoje um importantíssimo movimento de agricultura urbana, onde eu tenho inclusive alunos pesquisando essa questão já, mostrando que o indivíduo pode, no seu apartamento, um pequeno ambiente, desde que ele receba a luz, produzir seu alface, seu tempero, etc. É algo extraordinário, porque ele também já está começando a se livrar, entre aspas, dessa grande produção que talvez não seja de fato a mais interessante para nós. Então nós temos sim alternativas até na pequena escala que começa a proliferar. E tem as hortas coletivas também. O Centro Cultural São Paulo, por exemplo, tem uma que já é muito antiga. Os hortelões urbanos têm um trabalho extraordinário, né? Fazem diversas ações pela cidade, mostrando que é possível também tornar a cidade, inclusive São Paulo, mais agradável para se viver e produzindo alimento de maneira mais bacana. Não, já gostei de começar da boa notícia, porque a gente fala de tanta coisa que são projeções difíceis, né? São projeções reais de dificuldades que podemos viver e viveremos, muitas delas, que levantam aquela questão do pessimismo e do otimismo, como olhar para isso. E aqui no Capital Natural a gente sempre bate nessa tecla, porque a gente vem alertando para uma série de situações que a gente vai ter que alterar um pouco o curso de como estamos agindo, mudar um pouco o nosso comportamento, focar na natureza de alguma forma, mesmo sabendo que é um caminho difícil. Agora, claro, a gente pode olhar isso de uma forma pessimista ou de uma forma otimista. O pessimista que é aquela coisa, mas é desse jeito mesmo, e aí acabou. Agora, o otimista que eu prefiro olhar, eu imagino que vocês tenham esse olhar também, que é assim, ok, estou visualizando que é um caminho difícil, mas dá para começar a fazer alguma coisa para fazer. A grande novidade é que o caminho do otimista é um caminho melhor e mais fácil do que o caminho pessimista, ou seja, continuar como nós estamos é que é inviável. Wagner, você, o otimista assumido. Eu diria claramente o seguinte, veja, essas experiências de horta urbana, mesmo essa experiência de empreendimento de larga escala, o programa ABC, que é do governo federal, a revitalização urbana que o prefeito de alguma maneira tem de São Paulo, dando espaço para a bicicleta, são ações que a gente vê em países centrais. Isso nos deixa muito feliz, muito satisfeito, né? Isso tem um apelo aos jovens que é algo extraordinário. Eu tenho vários alunos da graduação da Geografia da USP que mostram, olha, professor, eu quero estudar agricultura urbana, eu quero ver o impacto da ciclovia, a diferença da ciclovia e da ciclofaixa, você começa a pegar colegas orientando nessa direção, veja, isso gera um movimento importante que faça com que a gente mude as consciências, isso me parece importante e mostra que estamos no caminho certo, um caminho penoso, de longa duração, mas que vai ser bem sucedido, eu sou otimista nesse aspecto.
Bom, eu queria agradecer muito a presença dos nossos convidados, porque o programa desta semana fica por aqui. Agradeço a presença, então, do sociólogo Ricardo Abramovay, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP e autor de diversos livros, incluindo Muito Além da Economia Verde. E o geógrafo Wagner Costa Ribeiro, professor titular do Departamento de Geografia, do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, todos da USP, autor dos livros A Ordem Ambiental Internacional e Geografia Política da Água. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até o próximo programa.